Olá a todos, muito bem-vindos novamente às nossas lives de domingo, Universo Bipolar. A tradição que a gente tem de se encontrar aqui nos domingos à noite, das 7h30 às 8h30, para conversarmos um pouquinho sobre a bipolaridade, o diagnóstico, o tratamento. De antemão, queria pedir desculpa a vocês por esses 2 últimos domingos. Eu estava até comentando com alguns pacientes que muitas vezes não passa pela cabeça das pessoas que a gente também adoece, que a gente também tem problemas e porque não é esperado, né? A pessoa que cuida, ela tem que estar pronta para ajudar. Mas eu tenho alguns problemas renais e isso ficou um pouco fora do controle recentemente e acabou impactando também aqui nas questões das últimas 2 semanas de live. Mas agora estamos, apesar da minha intensa quantidade de água, agora fui acometido por alguns cálculos, mas agora a coisa voltou mesmo, né? Porque o cálculo é como se fosse isso, né? A gente produz as doenças na realidade, né? Exceto as infecções que vêm de fora, mas as doenças elas vêm porque a gente acaba nos desequilibrando. Eu tô chamando aqui uma psicóloga muito querida hoje, que é a Daniele Lopes, que tem um amplo conhecimento, já está com a gente há muito tempo em todos os cursos, as atividades que a gente desempenha e supervisão, enfim, e vai poder trazer para vocês um pouco. Olá, tudo bem? Tudo ótimo, doutor. Deixa eu desligar aqui que eu tô com dois lugares. Eu tô percebendo. Eu falei, será que ela tá assistindo na TV também? Eu tava querendo fazer pelo computador, mas eu não sei, o convite chegou só no celular. Então vamos de celular. Tá ótimo. Eu tô tendo um problema há algum tempo que eu não consigo tirar os comentários. Ele sumiu aqui de mim, os 3 pontinhos que tinha em frente ao comentar. E aí agora fica ali essas passando, né? Mas na hora que a gente for salvar e colocar no YouTube, isso não aparece. Então vai ficar tudo bem. E aí eu Tá, gostaria de pedir que vocês façam as perguntas nesse botão, não vai dar para eu mostrar por aqui, mas o botão de interrogação que tem aqui embaixo, porque ali diretamente no comentário vai subindo e agora fica difícil para eu colocar aqui. Bom, de onde você é? Quem é você? eu moro em Poços de Caldas, Minas Gerais. Sou psicóloga há 24 anos. Comecei o meu caminho na psicologia fazendo a especialização em Gestalt terapia. E por volta do ano de 2018, mais ou menos, eu entrei em contato com a TCC e comecei a fazer os meus estudos, né, direcionado para a TCC, porque eu achava que a TCC me daria mais ferramenta para poder lidar com algumas questões que eu não conseguia desenvolver dentro da abordagem que eu tinha anteriormente. E a partir desse momento que eu entrei pela TCC, eu comecei a entrar mais em contato com a saúde mental. E aí fui acompanhando pessoas que falavam sobre vários tipos de transtorno, a ansiedade, o toque, e eu fui chegando devagarinho no transtorno bipolar. E em algum momento do meu caminho eu encontrei o Senhor, comecei a fazer os O cursos, Senhor está no céu. pois é. E Apesar de umas barbas brancas e alguns cabelos brancos por aqui, vamos nos nos tornar íntimos aqui, tá Dani. Porque eu perfeito. tô te chamando de Dani, né? É Daniele, né? Lá, Daniela. Daniela, é. Mas Dani, geralmente os pacientes te chamam de Dani, é assim Olha, quem mesmo. me chama de Daniela
é minha mãe brava. Então, assim, eu gosto muito de Dani, porque se a minha mãe falar Daniela, é porque alguma coisa não tá boa. Então é Dani, para todo mundo, Dani. E esse negócio de apelido é complicado, porque você sabe que é meio traumático pra mim, né? Por coisas do passado, ou assim, da adolescência. Então tem pessoas que eventualmente me chamam de Di e elas não sabem o quanto isso é extremamente nocivo, né? Então a gente tem que tomar meio cuidado com apelidar os outros Exatamente. sem Às vezes, conhecer. né, mineiro tem muita mania de chamar as pessoas pelo o começo do nome, né? Se é Simone, é Si, se é Luciana, é Lu, né? É, Então, geralmente, com os pacientes eu falo, como é que as pessoas te chamam normalmente? Eu sempre é. faço isso, né? Exatamente. Não, mas que bom, tá ótimo. Então aqui o objetivo hoje é que você me ajude. Você tem várias fãs, porque aqui já apareceu, ela é ótima, ela é maravilhosa e tudo. Eu não sei Ô, se doutor, elas. eu tenho um grupo que é bem grande, sabe, no Instagram, um grupo no WhatsApp. E são 38 psicólogas, e a gente fica tricotando o tempo todo, né? Então, elas falam, nós vamos estar lá, nós vamos prestigiar. E eu assim, Jesus, Jesus. Porque dá um friozinho, né? Fazer uma live. Você tem tantos seguidores, você é uma autoridade aí dentro do transtorno Ah, bipolar. Eu sou a aluna desde sempre, todos os cursos que você lança, eu tô lá. Então, é uma honra e eu acho assim de uma gentileza enorme esse seu projeto de chamar suas alunas para vir bater um papo, para esclarecer aí algumas perguntas, tanto de pacientes, quanto de família, quanto de psicólogos. E aí, dentro do possível, eu vou tentar estar à sua altura, né? que isso, viu? A gente não tem magnitude dessas coisas, viu? Porque a gente é um número que aparece ali, né? Mil e poucos seguidores. Aqui 130 pessoas não estão na nossa frente. Então é muito fácil para a gente estar aqui na nossa sala sozinho, batendo É, esse papo. É tão confortável, né? Assim, é muito confortável. É é, muito mais confortável do que se a gente tivesse nessa pressão de realmente estar em cima de um lugar, né, trazendo mudança para a vida das pessoas. Mas vamos é, começar. Tem uma pessoa com uma pergunta muito importante aqui, porque diz que alguns pacientes muitas vezes estão muito deprimidos, sem energia, no fundo do poço, a expressão que a pessoa usou, mas ao mesmo tempo tem aceleração mental. Né? E a pessoa queria saber, porque em geral os pacientes também dizem, né? Eu estou ansioso. Mas como diferenciar, então, de uma depressão com ansiedade de uma depressão de um estado misto? A pergunta de milhões que salva vidas ou ceifa vidas, né? sim, eu acho que os estados mistos, eles são muito difíceis e eu não conhecia isso, né? Há pouco tempo atrás que eu comecei a entrar em contato, né? Estudando, né, nas suas aulas, acompanhando outros profissionais também. Então, assim, eu penso que os estados mistos, por exemplo, uma depressão mista, a gente vai estar olhando todos os sintomas que aparecem na depressão e nós vamos ter dois, três, quatro sintomas de um outro polo que a gente vai chamar de uma coisa mais de ativação. Então, a gente vai ter aqueles momentos onde tem desesperança, pensamentos negativos, que é próprio da depressão, né? E nós damos do outro lado uma irritabilidade, um pensamento acelerado. Então a gente começa a perceber que existe os dois polos funcionando ao mesmo tempo. Então isso seria um estado misto, que a gente vai falar que vai ser uma depressão mista, que pode ser unipolar e que pode ser bipolar, né? Isso aí confunde um pouco as pessoas, né? Porque muita gente acha que estado misto é do transtorno bipolar, né? Não, ele pode acontecer tanto na depressão pura quanto na depressão bipolar. E aí que eu acho muito difícil até para o profissional que está trabalhando, como vai identificar. Então tem uma frase aí do senso comum que é assim, a gente só cumprimenta quem a gente conhece, né? Então para você saber o que que é uma coisa e o que que é outra, você precisa estudar muito, você precisa se atualizar muito, e mesmo assim você pode errar.
E mesmo assim você pode não estar fazendo o diagnóstico correto, porque não, é muito complexo. Na minha opinião, não é fácil. A gente tem que ter Uhum, muito cuidado e muita habilidade para poder lidar com o transtorno bipolar, uhum. e os transtornos de humor, de um modo geral. E eu acrescentaria assim brevemente que tem dois pontos que eu acho que ajudam muito quem está em dúvida, né? Será que meu paciente está com uma depressão com ansiedade ou ele está com uma depressão com aumento de energia, que é uma depressão mista? Que é uma coisa. Os critérios diagnósticos, muitas vezes eles falam sobre ter sintomas do polo oposto, mas tem um ponto importante também que isso não é englobado pelos critérios. Quando a depressão é mista, ela é mais grave do que uma depressão com ansiedade. Então, acho que esse é um primeiro ponto muito importante, porque às vezes a pessoa está lá gravíssima e teve uma tentativa de suicídio, e a pessoa está com a hipótese de depressão com ansiedade. Então, assim, a depressão com ansiedade, ela não chega geralmente nesse nível. Por quê? Porque é a energia da mania dentro da depressão que joga gasolina na depressão. Então, se a depressão está muito intensa, tem mais probabilidade de você estar diante de uma depressão mista e não de uma depressão com ansiedade. Acho que esse é um ponto assim muito importante. Isso não é englobado, porque os americanos eles meio que tratam isso como se fosse uma matemática. De, isso está de depressão, então conta 3 pontos aqui para depressão. Isso aqui é de aceleração, conta 2 pontos de aceleração. E se esquece muito de que os próprios sintomas depressivos da depressão mista, eles vão ser piorados pela mania. Então, não é só essa mistura, mas isso que é de depressão também fica amplificado, né? Fica energizado e agudizado. Então, isso tentativa de suicídio, ideias de suicídio, automutilação, isso, em geral, não é de uma depressão que não é mista, né? Então, acho que isso é um ponto. O outro ponto que eu acho que às vezes é importante também acrescentar é que na depressão mista eu posso ter a ansiedade clássica. Esse que eu acho que pega no, e torna tudo muito difícil, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tô com taquicardia, tô com pânico, eu acho que eu vou morrer. Eu tô com falta de ar. Isso é ansiedade mesmo. Assim, ninguém tá falando que não é. É até senso comum e todo mundo sabe disso, né? Só que na depressão mista pode ter os sintomas ansiosos. Eles podem estar presentes. Então, isso não leva para o outro, porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas você está totalmente errado. E às vezes alguns psicólogos falam, mas eu vi, ela falou que ele tá com medo do futuro, preocupação excessiva, com falta de ar, taquicardia, aperto no peito, isso tá aqui, é sintoma de ansiedade. Mas não há dúvida, mas a depressão mista também tem ansiedade, mas tem outras coisas. Então não pode parar por aí, né? Então acho que esses dois pontos que eu queria comentar, que acho que é muito importante, porque fica muito preto no branco, né? Assim, porque se fosse tão simples assim, gente, não tinha tanta gente lotando os nossos Instagrams querendo conhecimento, porque eles já estariam bem aí na vida fora. E não é simples, né? Nada simples. E é aí que é muito importante essa parceria do psicólogo com o psiquiatra e a abertura, para que tenha um diálogo entre os profissionais que estão atendendo o paciente. Porque muitas vezes existe uma insegurança também por parte, né, ou do psicólogo, ou até mesmo do psiquiatra. E aí, quem é que está com o paciente toda semana? É o psicólogo. Então, às vezes, a gente pode contribuir muito, né, para ampliar o conhecimento do quadro do paciente se a gente tiver essa troca. Se a gente puder, olha, eu estou achando isso, o que você pensa sobre. Então, essa troca é muito importante para a gente juntos chegar, porque eu acho muito complexo o transtorno bipolar, né? Eu acho ele tem muitas nuances, tem muitas individualidades dentro do transtorno bipolar. Apesar de ter os critérios, tudo bonitinho, mas cada um vai sentir da sua forma. Tem uns que são muito mais
sensíveis à medicação. Uma dá certo para um, não dá certo para o outro. E aquela ansiedade que causa, porque eles já acham que já vão começar a melhorar e não é tão assim, tão simples assim. Eu costumo dizer que a medicação do transtorno bipolar para o psiquiatra é como se fosse um jogo de xadrez, né? Às vezes a gente precisa, tira aqui, sobe ali, mexe aqui, troca por esse, muda para aquele, porque existem todos os efeitos colaterais e é muito individual, né? Então a troca entre os Uhum, profissionais eu acho assim importantíssima. uhum. Não, e uma coisa que eu acho que é bem relevante, né? Porque assim, os estados mistos, em geral, eles acabam não sendo identificados. O misto tem um impacto direto no tratamento, né? Porque se eu Sim, olho para uma pessoa e acho que ela só está deprimida, eu vou tratar ela como uma depressão. E aí, se ela não melhorar, eu vou trocar o remédio. Se ela não melhorar de novo, eu vou trocar. Até que acabam as possibilidades, aí eu tenho uma depressão resistente. Quando eu tenho uma depressão resistente, aí você vai para coisas que são mais complexas, tipo cetamina, tipo eletroconvulsoterapia. Então fica o questionamento: será que é este o caminho? Ou será que o erro não está em nós, enquanto o exame laboratorial, que não existe na psiquiatria, né? Aí que tá, o psicólogo e o psiquiatra são laboratório. Nós é, somos o Fleury, o Delboni e o Lavoisier. é, Ou somos o laboratóriozinho da esquina que eu vi na internet que o cara nem fazia exames das pessoas lá. Olha que absurdo, né? O cara foi preso porque nem ele jogava fora o sangue e inventava valores, né? Gente, no Brasil tem umas coisas que você fica chocado. Então, e aí? Qual laboratório nós somos, né? eu acho que depende do quanto a gente senta para ler e estudar e fazer curso. Porque quanto mais a gente aprende, mais a sensação que a gente tem é que a gente não sabe muito. Né? É uma sensação assim engraçada que a gente estuda, estuda e a gente está precisando toda hora estudar mais e mais e mais. E ensinar o paciente do que é cada coisa, porque é ele que está sentindo e ele que vai nos entregar o resultado do exame, né, laboratorial. Porque se eu pergunto, olha, você tem que estar estabilizado para você não estar em estado misto. Então você não pode ter irritabilidade, nem ansiedade, nem pensamento agitado, nem dificuldade de concentração, nem compulsões e nem de ativação de noite. Então, se a gente ensina, parece fácil falando, mas o paciente saber se ele tem um pensamento acelerado ou não, às vezes ele não percebe. Depende da forma como a gente vai perguntar, né? Se você, dependendo da pergunta, se for assim, você se sente muito eufórico? A pessoa fala, não, tô normal, tô tranquila. Não é assim que a gente vai perguntar, né? A gente tem É. que ir pelas beiradas, fazendo as perguntas certas, enfim, é uma arte essa É dessa igual, entrevista clínica, né? uma paciente eu atendi na semana passada, na sexta-feira, e ela dizia assim: eu não tenho pensamento acelerado. E aí, ok, mas vamos conversar melhor sobre como que é o seu dia a dia para eu entender como é que você pensa e como é que é a sua cabeça. E aí tinha na pessoa uma fixação em um determinado assunto e a cabeça nunca conseguia parar de ficar pensando aquele determinado assunto e não conseguia trabalhar e aí ficava obcecada naquele assunto, né? Então, É, isso é um tipo de aceleração de pensamento. sim, Só que não é aquela sensação que o pensamento está correndo e eu não consigo pegar o pensamento, mas é um aumento na quantidade de pensamentos e fixação de pensamentos mesmo, né? sim. Há algum tempo atrás, fiquei com uma paciente durante 8, 9 meses que ela repetia o mesmo assunto, o mesmo tema, a mesma situação. E eu entrava em contato com a psiquiatra e falava, olha, a gente precisa, porque ela tá com esse pensamento intrusivo que não passa. E ela não mandava só, não era só dentro da terapia, eram mensagens de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado. Porque o negócio estava extremamente incomodando demais, era extremamente perturbador para ela, né? Então, o pensamento acelerado. Agora,
Tudo isso que a gente vai falando, né? Que a gente precisa, sono adequado, atividade física, alimentação saudável, todo mundo tem necessidade de entrar nesse ritmo para poder ter uma qualidade melhor de vida. Mas dentro do transtorno bipolar, isso é uma condição importantíssima, né? Dormir direitinho, fazer as refeições. E eu pego muito no pé dos meus pacientes em relação a esse tipo de mudança comportamental para poder justamente evitar que tenha ou uma ativação ou uma caída. Enfim, não é fácil. E eu acho que valeria, tem umas pessoas perguntando, talvez muita gente que esteja entrando em contato com o assunto agora, né, para diferenciar um pouquinho do que é transtorno bipolar tipo um, tipo 2, podia explicar um pouco. Olha, dentro da mania, né, a gente tem o transtorno bipolar do tipo um que a gente vai estar falando de mania. Então, seria uma ativação mais intensa, uma ativação que é onde a pessoa tem mais prejuízo na sua vida, né? Eu penso que ela é mais fácil de identificar, porque quem está próximo logo vai enxergar que tem alguma coisa que não tá muito bem, né? Pode ter episódios, né, psicóticos, a pessoa sai um pouco da realidade, né? E aí eu acho que o TAB 1 ele fica mais fácil, entre aspas, da gente identificar. Já quando a gente está falando de transtorno bipolar do tipo 2, a gente está falando de hipomania. Então, é tudo com menos intensidade. E aqui talvez seja uma dificuldade, porque pode se confundir um pouco com a personalidade da pessoa, principalmente se é uma pessoa alegre, extrovertida. Porque não é uma coisa que causa um prejuízo enorme. Ele tem só um aumentozinho da energia, né? Enquanto que na mania não. A mania é um aumento muito grande. Então, na hipomania, você pode ver um pouquinho mais de gasto, por exemplo, na parte da impulsividade. Você pode ver um pouquinho mais de pensamento acelerado, de alegria, de euforia, de vamos para festa, vamos sair. Você pode perceber a pessoa dormindo um pouco menos. Mas é diferente pela intensidade. Na mania, a intensidade é alta e na hipomania é uma intensidade um pouquinho menor, né? Seria essa a diferença. E eu acho que tem que ficar claro que a hipomania, ela é funcional. Então é a pessoa que está trabalhando. Então, em que período que eu estava em hipomania que eu não lembro tudo? É um período da vida normal sua. Né? Na mania é uma crise. A pessoa foi pra rua andar, saiu andando até cruzar a cidade, saiu lá de madrugada, ficou uma semana inteira acordada de noite, trocando os móveis da casa, incomodando os vizinhos, usando droga, traindo, gastando, endividando. Não é isso. É uma vida normal. Então, acho que isso é meio chocante, talvez, um pouco, né? Porque É, a pessoa tá vivendo a vida normal dela lá, doente, entre aspas, não, sem aspas, doente, e depois descobre que aquilo era um. uma ativação. É, É uma ativação. E assim, não sei se acontece no seu consultório, mas no meu aparece bastante, os pacientes gostam dessa fase. Mas eu é, gosto, porque eu fico mais ativa, porque eu estudo mais, porque eu tenho mais alegria, eu me comunico melhor. Então, assim, eles gostam, né, dessa fase mais ativa. Mas só que a gente tem a virada depois, né? Sempre tem uma consequência. Quando esse cérebro está muito ativado, pode acontecer essa caída também. E aí aqui também tem o problema. Que é quando eles procuram a gente, né? Na hipomania, no TAB 2, eu não vejo ninguém chegar no consultório para falar: olha, eu estou muito alegre, estou fazendo vários projetos, eu tenho muitas ideias, né? Eu não vejo. Eu vou na academia de manhã e à noite. Eles não falam isso. Agora, quando eles estão, né, na baixa, na depressão, aí é que eles chegam na terapia. Aí é que vem para terapia. é. E é muito, às vezes, importante lembrar que enquanto na mania o humor fica visivelmente alterado, então eu olho pra Dani e falo, nossa, ela tá alegre demais de uma forma esquisita e inadequada, ou tá agressiva, irritada de uma forma violenta e inadequada.
Na hipomania, o humor ele não fica tão alterado, porque ele é levemente elevado, então é um estado de empolgação, mas que só parece alguém que está motivado. E aí, os outros pontos que ficam. Atendi na semana passada também um colega psiquiatra, e aí, assim, né? É muito difícil, porque, né, a pessoa tem um conhecimento, ok, mas é difícil se olhar de fora, né? Alguém avaliar você de fora, né? E a pessoa diz assim: a gente vai tirando a história da infância até a vida adulta, então, 40 anos você vai, de 0 aos 10, 10 aos 20, 20 aos 30, até chegar nos 40. Aí a pessoa vira e fala assim: eu acho que com 30 anos eu tive, de fato, uma hipomania, porque aconteceu isso, isso e isso. Cara, não, na verdade, lá com 18, a pessoa não percebeu que a pessoa estudava de manhã, trabalhava de tarde e fazia atividade física até meia-noite. Né? Só que passa como uma pessoa que é mais agitada do que as outras. Além Isso. disso, libido acima da média. Só que passa como alguém que é mais libidinoso, mais sensual, mais de namorar. Então, veja, o diagnóstico não é isolado um ponto só, né? A gente vai juntando dados, porque uma pessoa perguntou aqui, né? Como separar, então, de uma pessoa normal, da vida e tudo tal, né? Não, não é um sintoma só isolado. A gente reúne dados e mais, a gente reúne dados porque depois, lá para frente, a pessoa começa a ter um monte de depressões. Que é a conta dessa hipomania que está chegando, né? É, Quando não é transtorno bipolar, a pessoa não vai ter depressões que vão se repetir, que é a depressão recorrente, e mais, ela não vai ter depressões graves, de não melhorar com nada, de tomar os remédios e eles não funcionarem. Então é toda uma reunião de um conjunto de dados, né? isso. E eu, às vezes, eu gosto de trabalhar bastante com metáforas que é resquícios da minha Gestalt terapia, né? E muitas vezes eu aprendi isso na aula com uma professora de falar como é que a gente sabe que é um transtorno e ou que é uma coisa normal. E aí eu faço uma comparação com fazer bolo. Falo, olha, para a gente fazer um bolo, a gente precisa de açúcar, ovos, leite, farinha, fermento. Você mistura, dá bolo. A gente não faz bolo com leite e ovos. A gente não faz bolo com leite, ovos e manteiga. A gente precisa de todos os ingredientes para a gente fazer bolo. No transtorno bipolar é a mesma coisa. Não é porque você é uma pessoa alegre que, É. portanto, você vai ser bipolar. Como às vezes as pessoas pensam, né, no senso comum. Essa pessoa muda de humor toda hora. Uma hora tá feliz, outra tá triste. Tá, mas cadê o resto dos ingredientes do bolo para fazer o bolo, né? Então a gente precisa da irritabilidade, a gente precisa da impulsividade, a gente precisa da ativação noturna. Aí a gente faz transtorno, né? Isso. É assim. É igual quando eu abri no Facebook, lá no início, a página, depois aqui no Instagram. E assim, existe uma característica de personalidade que é chamada hipertímica, né? Que é o expansivo, extrovertido, uma pessoa que tem naturalmente uma tendência a fazer graça, piada, rir, entendeu? Isso não é ensinada, porque é só um tipo de temperamento, né? Um tipo de componente de humor da personalidade. Claro que este temperamento, ele é de risco para a bipolaridade, né? Se uma pessoa tem isso desde pequenininha, né? Aquela criança muito alegre, que dança com todo mundo e canta, pode, mais provavelmente, se ela tiver transtorno de humor, ela vai para a bipolaridade do que para a unipolaridade, mas não necessariamente. Aí quando eu abri lá no início, sempre nas caixinhas, você é bipolar, porque eu faço meme, né? Eu coloco meme aqui, porque eu acho que é uma forma de atenuar um pouco as coisas, porque só tem coisas ruins em geral, né, nos transtornos. E aí Sim, sempre tinha essa pergunta, né? E pacientes às vezes perguntando, né? Você é bipolar? Você é bipolar? Eu olho, ó, se eu tiver transtorno bipolar, eu tenho que ter também pensamento acelerado, dificuldade de concentração, aumento de impulsividade, que inclui drogas, inclui sexo, inclui gastos, inclui a pessoa ter
compulsão em exercícios, compulsão sexual, compulsão alimentar. Uma hora fica muito obesa, às vezes depois perde muito peso, ativação noturna e mais as depressões e outras depressões e outras depressões. Então, assim, tem um conjunto de dados, né? Só a pessoa ter humor elevado não significa que a pessoa está em hipomania ou mania. Ou uma pessoa virar e falar assim, ah, eu compro demais. Eu tenho 1.000 sapatos no meu guarda-roupa. Gente, isso não significa que a pessoa tem transtorno bipolar, É. né? E é por isso que eu sempre trago a historinha do bolo. Eu falo, olha, você faz bolo com leite e ovo? Não. Então, cadê o resto do ingrediente? E tem uma coisa também que às vezes acontece, que assim, os pacientes eles acabam chegando muito sem saber se eles estão normais ou se eles estão ativados, né? Então, a pessoa chega e fala assim, olha, eu comecei atividade física, eu tô agora no nutricionista, eu tô fazendo a dieta direitinho, agora eu tô com medo se eu tô ativada ou se eu tô numa fase boa, estável. Então, a gente cai na mesma história. Cadê os critérios para a gente ver? Tá tendo impulsividade? Tá tendo ativação noturna? Tá ficando acordado? Tá precisando menos horas de sono? Não. Então você tá numa fase, né, que você tá mais dedicada, tá comendo melhor, tá se exercitando, tá tudo bem. Então acho que é muito importante também que a gente faça a psicoeducação do transtorno bipolar para os nossos pacientes. Eles precisam saber cada critério para poder identificar, para poder, em algum momento, quando não estiverem mais em terapia, eles poderem identificar se eles estão ativando, se é personalidade, se tem alguma coisa que eles precisam entrar em contato com o psiquiatra ou retomar a Uhum, terapia, né? Então, uhum, assim, educar o nosso paciente para saber o que é o transtorno bipolar também é, é uma dos é. tratamentos dentro da psicologia. Vou pedir pro pessoal mandar as perguntas aqui na caixinha de perguntas, porque eu não tô conseguindo subir essas mensagens que as pessoas estão colocando aqui, tá? E nós estamos comentando aqui assuntos, porque surgiu um assunto e eu tô achando interessante, pelo menos. Então, assim, demora um pouco nas respostas, né? Então, por isso que a gente não tá respondendo as perguntas diretamente, mas porque surgiu. Mas veja, só um detalhe muito importante que eu acho, assim, a pessoa que depois já é bem educada e fez muita terapia, ela conhece as suas hipomanias também. Ela sabe que o dela vai para ler demais, ou para trabalhar demais e ficar empolgada trabalhando até 1 da manhã, ou mais sexo, ou mais vaidade, ou mais grosseira, irritada, ou com mais dificuldade de concentrar. Então, a pessoa, depois que ela faz, entende quais são os sintomas, ela sabe o seu padrão também. E aí eu acho que ajuda muito a saber, porque tem uma certa regularidade entre essas tendências de cada indivíduo, né? Tem gente que nunca fica com sexo aumentado, impulso por sexo aumentado. Tem gente que sempre já, opa, comecei a querer dar olhar demais, flertar já é porque tá. Então isso ajuda também a entender essas questões, né? Com certeza, faz parte da terapia para o transtorno bipolar fazer essa psicoeducação, para que o paciente consiga se enxergar e entender se ele está estabilizado, se ele está caindo, se ele está mais ativado, e aí, nesse momento, entrar em contato com o psiquiatra para ajustar, se for necessário, alguma medicação. Tem uma pessoa perguntando assim, qual a diferença da ansiedade do transtorno bipolar da ansiedade no transtorno de ansiedade? Eu penso que, de novo, a gente meio que falou um pouquinho, né? Hum, Na TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado, é uma preocupação em várias áreas da vida, em quase todas as áreas da vida, né? A gente vai ficar preocupado com o nosso relacionamento, com o nosso trabalho, com alguma situação que está por vir e que a gente tem pensamento catastrófico, né? E aí é uma coisa generalizada em todas as áreas. Dentro do transtorno bipolar, eu imagino que a ansiedade ela está mais direcionada
para pensamentos negativos, pensamentos catastróficos, no momento da fase, por exemplo, da ativação. De modo geral, o transtorno de ansiedade generalizado, ele vai acontecer o tempo todo, né? Enquanto a pessoa não está ali medicada nem nada. Mas dentro do transtorno bipolar, é nessa fase de ativação. Em outro momento, não tem essa ansiedade. Vai ter na fase onde ela está mais ativada. E aí, então, ela fica com mais ansiedade. Penso que seria É, essa uma das diferenças entre um e outro. porque flutua, né? Flutua mais e tudo. Mas é uma coisa que eu gosto sempre todo mundo que já escutou live, eu gosto de repetir, né? Depressão clássica e depressão bipolar, ansiedade primária e ansiedade bipolar, elas são iguais em geral. Elas podem ser muito parecidas, elas podem ser absolutamente iguais. Então, não é pela depressão e nem pela ansiedade que a pessoa vai conseguir encontrar as respostas para o seu diagnóstico. Ela vai ter que muitas vezes olhar para as outras coisas, né? Porque, por exemplo, no transtorno de ansiedade generalizado, não tem hipomania ou mania, né? Não tem. Então, a pessoa fala, eu tenho TAG. Né? Eu vi, nossa, não vou falar o nome, né? Poderia falar, porque é uma pessoa pública, ele deu um relato, mas uma pessoa pública falou assim, outro dia eu vi, ai, porque eu tive depressão e nananã, e aí eu também sou diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada, nananã. E a forma como eu encontrei para lidar com a minha depressão foram com gastos compulsivos, depois me envolvi com sexo e depois me envolvi com álcool. Então você fica pensando assim, não tem compulsão em sexo, nem gastos, nem uso de substâncias num transtorno de ansiedade generalizado. Isso não existe, aumento de impulsividade. Gente, a pessoa no transtorno de ansiedade generalizada, ela tem medo, ela tem isolamento, ela tem retraimento, né? Então assim, eu acho que essa que é a grande dificuldade, né? Porque a ansiedade ela pode ser igual, né? Na bipolaridade, e aí Eu, gerar eu, muito é, essa dúvida. e eu brinco também, assim, né? De novo, eu com minhas metáforas, né? Que a ansiedade é igual grama, tem tudo quanto é lugar. Todo transtorno tem um pouco de ansiedade. É, E, inclusive, a ansiedade normal, que é, é, que é um sentimento que é importante, porque a ansiedade. O que que é a ansiedade quando ela não é patológica? A ansiedade nos move à ação. A ansiedade, ela vem, por exemplo, quando você tem uma prova e você se sente um pouco ansioso, o que que você faz? Você senta e estuda, né? Então, se você está andando numa rua escura e você escuta passos atrás de você e você se sente um pouco ansioso, você se prepara para luta e fuga, né? Você aciona esse seu mecanismo de luta e fuga. Então, a ansiedade, ela faz parte também da nossa experiência de vida. Então, às vezes, a pessoa fala, eu não quero mais ter ansiedade. Eu falo, não, mas calma, né? A ansiedade é legal. A ansiedade é boa quando ela não está nesse nível exagerado, que aí ela começa a ser vista como uma patologia, né? Só que a gente encontra a ansiedade em todos os transtornos. Quase todos exa- têm. Quase exatamente. todos. E, e a ansiedade normal, ela tem uma causa muito bem definida que está gerando, né? E se tirar aquela causa, some tudo, né? Numa depressão que está com ansiedade, numa depressão mista, por exemplo, é uma ansiedade generalizada da vida. Qualquer pensamento gera ansiedade na pessoa, né? Então ela pensa no trabalho, aí ela começa a ficar ansiosa, na saúde dela ela fica ansiosa, tudo vai gerando, porque na verdade aquele setor ali da ansiedade ele está pronto para cair em cima de qualquer pensamento com filho, com relacionamento, com casamento, com E sempre terapia. pensamentos muito catastróficos, negativos, né? De que não vai dar nada certo, né? Então, esse pensamento negativo vai gerando, né, um medo muito intenso e muitas vezes a pessoa para, né? Paralisa. Tem uma pessoa dizendo aqui assim que quando ela diz assim, quando estamos sem força, as pessoas acham que é preguiça. É muito difícil para quem nunca teve essas coisas, né? É, Entender. é muito difícil. Eu vejo assim, uma semana passada, um pai falou para mim.
Olha, dá uns conselhos para a minha paciente é a filha dele, né? Ela tem transtorno bipolar. Dá uns conselhos para minha filha, fala para ela lavar a louça, cuidar da casa, fala para ela que ela precisa deixar as coisas mais organizadas, talvez iniciar uma academia, fazer uma Nossa. ginástica, porque ela não faz nada. Eu entrei na casa dela, tava tudo de perna pro ar, não tinha uma louça, não tinha um copo. E aí você precisa explicar, olha, não é que ela não faz porque ela não quer. E se eu começar, né, a falar para ela, lave a louça, faz academia, limpa a casa, levanta no horário, ela vai sentir um fracasso tão grande, ela vai se culpar tanto que ao invés de eu ajudar, eu vou estar piorando, né? Eu vou estar piorando essa sensação dela, né, de preguiça, que não tem nada a ver com preguiça, é a falta de energia mesmo, né? É, uma vez um pai de um paciente, eu atendi, fui na casa uma vez, né? O paciente tava super mal e tudo, e o pai, um senhor, assim, não tinha nenhum conhecimento dessas coisas. Aí ele falou assim: ai, vem aqui toda semana, eu pago pra você, bate um papo com ele pra ver se anima ele e faz ele ficar bem, dá umas ideias pra ele do que ele pode fazer. Eu falei: ó, não é nada disso, entendeu? Não, não é uma coisa externa que vai fazer a pessoa ficar bem, essas coisas vêm de dentro. É muito difícil para quem nunca teve entender que pode estar tudo bem fora de mim, que eu vou sentir um negócio ruim dentro de mim, vou sentir uma sensação que modifica, inclusive, tudo que está bom, né? Torna aquilo dúvida. Será que tá bom? E se fica ruim a partir de. Vai gerando um mal-estar existencial e transformando a realidade, né? Pode ter carro, pode ter casa, pode estar na praia. Se você estiver muito deprimido e for levado para o Havaí, você vai ficar deprimido no Havaí. E aí entra a importância da gente também fazer algumas sessões, se necessário, com a família, de orientação para a família, para poder também fazer uma psicoeducação com a família do que é, porque muitas vezes a família não sabe, não entende muito bem, né, o que está acontecendo, por que às vezes é de um jeito, outras vezes é de outro, uma vez a pessoa está animada fazendo um monte de coisa, mas depois desiste, não quer saber de fazer mais nada. Então, a orientação com a família também vai ajudar muito o nosso paciente, porque o estresse também é um desencadeador muito grande, né? De repente, de uma fase. Eu tenho uma paciente que foi fazer uma visita para o pai numa outra cidade, eles são separados, o pai e a mãe, e ela voltou completamente ativada, porque foi uma visita estressante, foram 10 dias de estresse, uma dificuldade na relação, né? Então, assim, psicoeducar a família, né, para ajudar nosso paciente a ter um ambiente mais em equilíbrio, mais ajustado, mais organizado, também vai ajudar aí, né, para que eles possam ficar mais em equilíbrio, mais estáveis, né? Sim, tem uma pessoa pedindo para orientar como que diferencia a desregulação emocional do borderline. Olha, uma das coisas que eu penso assim é que quando a gente vai entrando dentro do transtorno bipolar, é necessário começar a entender um pouquinho mais, por exemplo, do borderline, do TDAH, porque são comorbidades muito frequentes dentro do transtorno bipolar. E já chegaram muitos pacientes para mim que veio com o diagnóstico borderline, mas na primeira, na segunda, na terceira, você já percebe que não é borderline. Pode até ser que seja, mas primeiro a gente vai estar resolvendo a questão do transtorno bipolar para depois a gente ver se realmente é um borderline. O borderline vai estar sempre falando das relações interpessoais. Né? É muito mais nesse contexto das relações. Existe uma desregulação emocional muito grande, uma intensidade de emoção muito grande dentro do borderline. Um senso de vazio também acontece muito dentro do borderline, um vazio, uma dificuldade de regular a raiva, muitas vezes, dentro do borderline. Uma vulnerabilidade biológica que vem de uma família, às vezes, instável,
E essas coisas, essas manifestações vão acontecer sempre na área dos relacionamentos interpessoais. No caso do transtorno bipolar, não é só nas relações interpessoais, né? Vai acontecer de várias formas e o borderline também ele é meio como é um transtorno de personalidade e o transtorno bipolar é um transtorno do humor, a personalidade do border é mais constante, ele sempre foi assim, né? Enquanto Uhum. que no transtorno bipolar existem as fases de ativação e de depressão. E é muito importante para quem tá aqui entender assim, o transtorno de humor vem de dentro para fora. Então a pessoa consegue É, perceber que ela explodiu e quebrou tudo dentro de casa, porque de manhã ela já acordou sem paciência, irritada, com raiva, querendo voar. De tarde aconteceu um conflito e aí ela, pum. No transtorno borderline, não. A pessoa não tem nenhuma sensação desagradável quando acorda e conforme o dia vai passando, mas só na hora que acontece o conflito, rapidamente ela tem uma desregulação, e uma impulsividade ali junto com aquela desregulação emocional, né? E em geral é com pessoa, como você falou, de ligação afetiva próxima. Então é mãe, pai, namorado ou amigo. Não é no trânsito, não é com o chefe, não é com o psicólogo, não é com a secretária do psicólogo, né? Então, assim, quando eu vejo, por exemplo, a pessoa sendo grosseira com com a secretária, né, e tudo, é muito mais provável que ela tá com humor disfórico que está alterando a capacidade dela de se regular, de controlar a própria impulsividade, que ela está sendo grosseira e inadequada, do que uma coisa borderline. Porque a borderline é muito íntimo, tem muito a ver com um relacionamento íntimo com alguém é, conhecido, né? E crônico, né? Desde muito tempo. E, e caminha muito no sentido também de medo de abandono também, do isso, tipo, medo do abandono. se você se separar de mim, minha vida acabou. Eu não consigo mais seguir em frente. Então, eu te amo muito. Ah, e outra coisa no borderline, valorização e desvalorização. Aconteceu com um paciente recente que eu diagnostiquei com bipolaridade tipo 2. Mas personalidade a gente nunca fala de cara porque tem que acompanhar um tempo. Se tiver dúvida, tem que pedir para a família. E aí, no início, eu percebi, assim, nas primeiras consultas, uma coisa assim: você é perfeito, maravilhoso. Ah, e a pessoa vai falar: ó, ninguém é perfeito, ninguém é maravilhoso. Eu vou fazer talvez alguma coisa que você não goste e tal. Então, quando tem essa valorização. Mas aí tá, passou um tempo, aí lá na frente aconteceu uma situação que faltou uma receita, não deu, enfim. Aí você vira a pior pessoa daí, né? Isso é muito sugestivo do transtorno borderline, essa valorização e desvalorização. Isso tá muito nos critérios Verdade, também, né? verdade, sim. E tem uma pessoa pedindo muito para a gente falar sobre tratamento de depressão mista, como tratar, como fazer com a pessoa que está deprimida, mas que também tem pensamento acelerado, irritabilidade, dificuldade de dormir, tudo. Fala a Eu, parte psicológica. Como é que vocês fazem com o paciente que está aqui? primeiro a gente reza para o psiquiatra que está atendendo não estar dando antidepressivo. Primeiramente isso. E reza Se para que se você falar para ele que tem que tirar, ele aceitar, ele porque aceitar, isso. primeiro a gente reza para que ele tire as Boa, lamotrigina da vida, boa, boa. né? Porque senão a terapia não, ela fica patinando, né? A gente fica chovendo no molhado. E aí, o que a gente precisa? É aqueles tais de hábitos angulares, né? Vamos dizer assim. Sono adequado, atividade física sempre, alimentação saudável, é o básico bem feito que a gente vai trazendo o paciente para estar estável. E o que eu sei, né, que acontece quando o paciente está num estado misto, aí você me corrija se eu estiver enganada.
É que precisa ele primeiro cair, ele precisa ir para uma depressão pura. Então, antes de melhorar, piora muito. Piora para o paciente, né? Porque a depressão mista ela é muito perigosa, né? Ao mesmo tempo que a pessoa está muito desesperançosa, com muitos pensamentos negativos, ela tem a energia para de repente fazer alguma coisa séria, né? Então, o que eu vejo da conduta médica é que precisa deixar o paciente em depressão pura, portanto, ele vai sair desse estado misto e ele vai cair num momento onde tem menos energia ainda, ele não consegue sair nem da cama muitas vezes. Então, a gente vai esperar ele dar uma subidinha para a gente começar a incentivar, instalar a esperança, dizer para ele, garantir que vai sair, que ele precisa, né, dar um tempinho para que ele comece a melhorar. E a partir disso, esse que é o ponto, qual é a hora que eu começo a incentivar o meu paciente a sair da cama, lavar o rosto, fazer a coisinha, uma coisinha por vez, né? Porque às vezes também, se a gente começar, que nem o pai da minha paciente lá, manda para academia, manda arrumar a casa, é uma coisinha por vez, porque a pessoa está saindo de uma depressão pura, mas ela precisa estabilizar o sono, atividade física, e tudo isso demanda tempo e paciência, tanto da pessoa, né, do paciente, quanto do terapeuta também que vê aquela angústia, né, do nosso paciente ali sofrendo. Nossa, não é fácil não. E o que acontece às vezes é assim, a pessoa que está em depressão mista é como se fosse um jardim que eu tenho ali as minhas plantas que eu gosto, mas eu tenho um monte de erva daninha, né? Essas ervas daninhas são os sintomas da mania. Então, só que aquilo ali tá, o jardim ele tá cheio. Ele tá cheio. A hora que eu olho na minha casa, eu falo, não, tem um jardim cheio, tem coisa ruim ali no meio. Mas eu tô vendo um jardim cheio. Eu vou ter que depenar esse jardim, né? Então, quem for passar pela rua vai olhar e falar, meu Deus do céu, o que que fizeram aqui? Tirou. Nossa, tá cheio de buraco. Mas por quê? Porque precisou tirar os sintomas da mania. Então, a pessoa que está deprimida, ela está de uma certa forma, ao mesmo tempo, com os sintomas da ativação juntos dela. Só que a hora que esses sintomas saírem, vai ficar evidente os sintomas depressivos. Então a sensação que a pessoa tem é que É ela que piorou, deprimiu mais. Só né? que não, na verdade, ela agora ficou só com a depressão. A sensação subjetiva é de que eu fiquei mais deprimida, porque eu estava um pouco, né, ativada, acelerada, vamos dizer assim, com os sintomas da mania. Porém, esses sintomas da mania, eles jamais deixariam a sua depressão melhorar se eles continuassem ali. Porque isso é um fenômeno que ele só piora ao longo do tempo. E aí que tá, acho que o grande problema, porque a pessoa às vezes está usando antidepressivos junto com estabilizadores. Ela quer que a mágica aconteça. Então ela tá, por exemplo, com lamotrigina, ou com lurazidona, ou com antidepressivos clássicos, sertralina, fluoxetina, e na cabeça dela tá certo, porque eu tô deprimida, eu tô muito deprimida. Eu quero que aumente, na verdade, os meus remédios antidepressivos. Lê do engano, porque na realidade esses medicamentos, eles estão dando mais energia para os sintomas da mania e não estão deixando os sintomas depressivos melhorarem. Então é como se fosse um câncer que você tem que cortar as veias, as artérias que suprem aquelas coisas tumorais que eu não quero. Cortei. Morre todo mundo, não quero vocês mais aqui. Aí depois que some o tumor, então tira a fluoxetina, tira a lamotrigina, tira a urosidona, dá uma sensação de mais cansaço, de mais queda de energia, de mais lentidão mental, de mais falta de prazer, de apatia. Mas aí sim a pessoa entra num processo de estabilização e depois ela vai melhorar essa depressão aí, porque ela está estabilizada, porque eu tirei os tumores, né, aquilo que não é para crescer. Porque imagina naquele jardim que eu falei lá, tem lá a erva daninha e tem flor bonita. Aí eu jogo fertilizante, vai crescer o quê? Vai crescer tudo, vai crescer. Só que no estado misto, o pior é que não cresce o sintoma depressivo, a planta boa, né, a flor boa. É. Cresce a erva daninha em cima
daquilo que você queria que crescesse, né? Então, assim, se É, não entender esse processo, e não, e nos é. e-mails com os meus pacientes, assim, eu já tenho até um texto montado, porque a gente explica na consulta, explica. Mas é claro que também passa o tempo, se esquece, mas aí a gente tem que explicar de novo. Se a sua irritabilidade não zerar, não tem como você sair da depressão. Dei um É exemplo de um aí que sintoma, né? entra a gente, né? Que mostra, porque a É. gente, os psicólogos, porque nós estamos com o paciente toda semana, né? É, Então, o psiquiatra, ele vai lá e corta, né, a erva daninha, como você está dizendo. Mas é lá na terapia que a gente vai conseguir ajudar esse paciente a passar por esse período para poder alcançar a estabilidade. Né? É nessa hora que a gente fica ali, olha, acredita, vai dar certo, calma, é você vai assim, né? melhorar. É Não, porque assim. o paciente tem que entender que no estado misto é onde ele pode ter crise de pânico, e passar mal. Ele pode ter ideias de suicídio e tentar um suicídio. Ele pode ter vontade de se cortar e ter automutilação. Ele pode ter um rompante agressivo dentro de casa. Ou na rua, ou no trânsito. Então, assim, essas coisas não vão acontecer numa depressão quando está pura, porque a pessoa foi estabilizada. Uma depressão pura, nem tristeza a pessoa sente. Ela sente apatia, ela sente falta de prazer, baixa energia, baixa motivação e dorme muito. Ah, outro dia, ai, eu estou agora em depressão pura, eu não aguento mais, eu preciso tomar um antidepressivo. Por favor, responda esse questionário porque tem pouco tempo, eu não sei se ainda é o caso. Indo dormir meia-noite e meia, tendo ansiedade, tomando Rivotril 3 vezes ao dia. Entende? E pensamento acelerado. Então não está ainda em depressão pura. Então, assim, não é má vontade minha de não dar um antidepressivo. Se eu der, ele vai para o lugar errado. Eu tenho que conseguir cortar esse suprimento do câncer, né? Na metáfora É, que a gente criou, para a gente conseguir. E não é uma maldade, não é. É assim. Esses casos, eles são deste jeito. É só assim que estabiliza uma pessoa de verdade, né? e uma paciente minha falou, Dani, eu não posso entrar em depressão pura, eu preciso trabalhar, eu não posso cair Pois na é. cama, eu não É. posso. Sou só eu e minha Escutei filha, eu isso. preciso cuidar da minha filha. E você faz o quê com uma É, história dessa? uma pessoa famosa outro dia falou isso. Aí eu peguei e falei o seguinte, falei assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Se você seguir assim, desse jeito que você tá, daqui 3 meses, quem manda em você é a sua doença, tá? Deixa eu te explicar isso. A gente está aqui de espectador tentando controlar o bandido. Daqui 3 meses ela vai ganhar uma proporção que você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir dormir e você vai ter crise de ansiedade e angústia o dia inteiro e o pensamento acelerado. Então, ou trata enquanto você ainda consegue, porque tem gente que quer Bar, gar, barganhar gar, barganhar. barganhar com o transtorno. Não, agora eu não estou podendo, porque eu não tenho condição de parar a Venvance agora e os antidepressivos, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar um processo e tudo tal. Eu entendo isso, mas assim, essas coisas ganham proporções que às vezes a pessoa é internada por conta de depressão mista. Ou seja, transtorno bipolar, a gente precisa estudar muito, porque não é simples, não é fácil, é complexo, tanto para o psiquiatra na parte da medicação, quanto para o psicólogo, para poder lidar com os sintomas que aparecem e com a individualidade de cada pessoa dentro do transtorno, né? Passou super rápido, como eu imaginei, porque você é super bacana, as suas explicações Obrigada. brilhantes. Então, danilopes.psi é o arroba da Daniele. Daniela é psicóloga clínica, terapeuta cognitivo comportamental, faz atendimento online e presencial para todo o Brasil. E quem não conseguiu assistir a live toda, a live estará no YouTube para quem quiser assistir. Muito obrigado e Eu que boa semana agradeço. a todos. Boa semana. Muito obrigada. Tchau.